Olá, oi, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho mais nessa live sobre o seu ciclo menstrual. Qual é o momento que você ovula? Qual é o momento que a menstruação está para vir? Como é que fica a sua temperatura corporal durante esse período? Bem-vinda, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que é importante a gente saber, né? A mulher, ela é cíclica, isso você já sabe. O que isso quer dizer? Ao longo de um mês, em média, os hormônios da mulher mudam semanalmente. Para quê? Para que essa mulher possa procriar. Então, a natureza, sabiamente, criou um mecanismo para que a mulher possa, todo mês, ter a oportunidade de procriar. Então, a gente divide o ciclo menstrual em 4 fases. A primeira fase, a menstruação. A segunda fase, a fase pós-menstrual. A terceira fase, a ovulação. E a quarta fase, o pós-ovulatório. O que eu costumo recomendar para você que não usa nenhum tipo de hormônio? Então, você que não usa pílula anticoncepcional, você que não faz reposição hormonal, não está fazendo nenhum tipo de uso de hormônio, você pode se conhecer melhor medindo a sua temperatura corporal basal. O que é isso? Você vai pegar um termômetro e medi-la ao acordar. Antes de você levantar da cama, você já mede essa temperatura. E aí você vai colocar no seu aplicativo formando um gráfico dessa temperatura. E você vai perceber, se você fizer isso de 1 a 3 meses, você vai começar a conhecer melhor o seu corpo, melhor o seu ciclo, e entender que até mesmo a sua temperatura corporal varia ao longo desse ciclo. O que a gente espera num ciclo normal? Bem-vinda! O que a gente espera num ciclo normal? Num ciclo normal, a gente espera que a temperatura corporal basal ela comece baixa no primeiro dia do ciclo. Qual é o primeiro dia do ciclo? O primeiro dia do ciclo é o dia que você menstrua, que aquele sangue menstrual sai em grande quantidade. Né? Esse sangue sai e esse é o primeiro dia do teu ciclo. Se você começa a medir a tua temperatura a partir desse dia, você vai ver que nesse momento a sua temperatura corporal está mais baixa. A gente espera que com a menstruação a temperatura do corpo abaixe. Então você vai medir e vai medir todos os dias ao acordar, antes de levantar da cama e colocar no seu aplicativo. E aí, durante a menstruação, ela vai estar baixa. O que acontece na menstruação? A gente não tem hormônio, a gente não tem estrogênio e a gente não tem progesterona em quantidade suficiente para aumentar essa temperatura. Então, nesse período da menstruação, a temperatura está lá embaixo. Acabou a menstruação, o que está acontecendo no teu ciclo? O FSH, lá na hipófise, está sendo secretado, estimulando o teu ovário a produzir estrogênio e selecionar os principais folículos, que vão ser selecionados. Então, eles pegam um grupinho de folículos, seleciona e começa a fazer eles crescerem. Um desses folículos vai ser o dominante, vai ser o folículo dominante que vai ovular lá no meio do ciclo. Então, você está com a temperatura baixa, o teu FSH começa a funcionar, estimular o seu ovário, esse ovário começa a produzir estrogênio, e o que você começa a ver na sua temperatura corporal basal? Ela continua baixa, mas um pouquinho acima do que estava ali na menstruação. Mas baixa. A gente tem 2 fases de temperatura ao longo do ciclo. Aqui, esse estrogênio vai aumentando, melhorando a qualidade do seu muco fértil. O que é o muco fértil? A gente precisa do muco para quê? Para que lá na ovulação o espermatozoide possa passar por ele. Dependendo da qualidade desse muco, o espermatozoide tem mais ou menos facilidade de passar pelo canal vaginal e chegar lá no seu útero, nas suas trompas. Então,
o que a gente tem aqui? O endométrio está crescendo com o aumento do estrogênio, o muco está melhorando, está aumentando e está ficando mais claro, mais fluido, mais elástico. E a sua temperatura está baixa. Quando vai chegando perto da ovulação, o que vai acontecer? Né? Eu tenho estrogênio suficiente, esse estrogênio suficiente sinaliza de novo a minha hipófise, que fica aqui dentro do meu cérebro, e essa hipófise libera LH em uma grande quantidade. Quando ela faz isso, ela envia um aviso para o ovário dizendo: você já pode ovular, nós estamos prontos. Então, o que aconteceu antes dessa ovulação? O muco melhorou a quantidade, a qualidade, ele está mais elástico, aquele muco que você pega na mão, ó, estica, feito uma clara de ovo. Nesse momento, você pode perceber que o seu corpo se prepara para ovular. Quando esse muco está presente, esse transparente que estica, o teu corpo está se preparando para ovular e você já precisa começar a ter relação nesse momento. Por quê? Porque nem todo ciclo é igual. Nem toda mulher vai ovular aos 14 dias. A maioria sim, mas nem todas. Com o passar dos anos, muitas mulheres começam a ovular antes, algumas vezes com 8, 9, 10 dias de ciclo, e outros vão ovular bem depois, lá com 16, 17, 18 dias. E é por isso que você precisa conhecer o seu ciclo, conhecer a sua temperatura corporal, entender o que está acontecendo no seu corpo para saber qual é o melhor momento, se você quer engravidar, ou ainda, se você não quer e está tentando evitar. E aí, exato, então, aí aqui você vai fazer o quê? Seu corpo está se preparando para ovular, e quando você ovula, que é o quê? Aquele folículo, você tinha um grupinho de folículos que eles foram crescendo, um deles cresceu mais do que os outros, esse é o folículo dominante, ele está mais bem preparado para essa ovulação. E aí ele vai romper esse folículo, ele rompe e sai lá de dentro esse óvulo pronto para ser fecundado pelo espermatozoide. Quando isso acontece, o que muda no seu corpo? A sua temperatura sobe. Vou tentar colocar um gráfico aqui, te mostrando. A temperatura vem baixa, quando você ovula, essa temperatura tem que subir. Quando a temperatura sobe, você sabe que você ovulou. Exato, é por isso que é importante você acompanhar o teu ciclo. Entender em que momento isso está acontecendo.